Vamos lá pro vídeo, vamos pro nosso pré-jogo. Vamos falar de Fluminense e Juventude, oitavas de finais da Copa do Brasil. Mas antes eu quero trazer duas informações aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. A primeira, o Fulham tinha desistido de André, aí foi bater lá na porta do Manchester United, tentando tirar o volante deles. O nome do camarada é o Scott McTominay. Acho que é por aí o nome do cara. Tentou duas vezes a contratação desse jogador, uma oferta de 20 milhões de libras esterlinas, não conseguiu fechar a contratação desse volante e deve voltar, segundo a Sky Sports, deve voltar suas atenções, as suas baterias ao André. Antes eles tinham desistido, porque eles ofereceram 30 milhões de euros, o Fluminense pediu 35, daí eles foram no volante do Manchester United. Tiveram duas recusas, saíram da contratação e a tendência é voltar a perturbar o Fluminense pela contratação do André. E falando em desistência, em insistência, o Emiliano Gomes não vem mais para o Fluminense. Olha só, o Fluminense fez uma proposta de 3 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de reais pelo Emiliano Gomes, visando adquirir 100% do jogador. O Boston River havia sinalizado positivamente, tá? Quase tudo. Entre o jogador e o Fluminense estava tudo certo, contrato de 4 anos, salário, bibibi, bobobó, como vocês estão sabendo aí pelas informações. O problema estava na porcentagem. O Fluminense queria comprar 100% do jogador, o Boston River 70%. Aí 70%, 75%, mesma coisa lá com o Facundo Bernal. Depois eles pediram um pouquinho mais de dinheiro, aí o Fluminense saiu da jogada. Aí o Fluminense desistiu. Após chegar a um acordo financeiro com o Boston River, do Uruguai, o Fluminense informa que não irá insistir na contratação do Uruguai. Uma reunião foi realizada nesta segunda-feira, onde foi comunicado a saída do Fluminense na negociação. Acerta a contratação, tá tudo certo, vou vender por 100% de jeito econômico, aí cai para 75%, depois pede mais de que 3 milhões, aí, meu amigo, 3 milhões de dólares, o Fluminense caiu fora. Emiliano Gomes não vem mais para o Fluminense. Eu também reservei aqui uma informação, antes de a gente entrar no nosso pré-jogo, que é importante. A zagueira Tarciane, que vem sendo titular na seleção olímpica brasileira, que vai disputar a medalha de ouro nesse sábado ao meio-dia contra os Estados Unidos, é uma moleca de xerém. Ela está atuando agora pelo Houston Dash dos Estados Unidos, porém foi revelada nas categorias de base do Fluminense. Então falei que o Fulham vai de novo bater na porta do Fluminense pelo André. O Emiliano Gomes, a princípio o Fluminense desistiu e pelo visto não vai atrás de outro centroavante ou de outra contratação, vai parar no Facundo e no Serna. Nunca se sabe, futebol é uma coisa dinâmica, tudo muda, já a gente vai batendo um martelo já falando que o Emiliano Gomes já era jogador do Fluminense, imprensa argentina, imprensa uruguaia, falando que o jogador era do Fluminense. E hoje, o Fluminense desiste do jogador. Mas vamos falar do que interessa? O que interessa é a classificação do Fluminense para as quartas de finais, passar pelo Juventude, pegar os 4 milhões e meio e embolsar, porque o Fluminense vai precisar desse dinheiro para pagar o Facundo, vai pagar o Serna, para pagar o Ignacio, que nem estreou ainda. O Fluminense precisa de dinheiro. O Fluminense precisa de money, capim, bufunfa. Então é importante, por isso eu aposto uma grana com vocês que o Fluminense vai botar o time titular e vai partir para cima do Juventude. Primeiro, são mais de 40 mil ingressos vendidos, Maracanã lotado, para não passar vergonha ali. O Mano Menezes sabe da importância do Thiago Silva para a zaga do Fluminense, principalmente para não tomar gol. E uma coisa que a gente esquece às vezes, o Fluminense está ganhando só de 1-0, o Fluminense precisa fazer 2 gols. 2 gols de vantagem, né? Margem ali para poder se classificar. 1-0, 1 gol de diferença vai para os pênaltis. 2 gols de diferença, Fluminense classificado, empate é do Juventude. Nós esquecemos que no jogo de ida foi 3-2. O Fluminense fez 2 gols lá em Caxias do Sul. O que impede o Fluminense fazer 2 gols no Maracanã? E com o Thiago Silva em campo, não tem gol na gente. Então vamos para o nosso pré-jogo aqui, Copa do Brasil, oitavas de finais, Maracanã, 21h30. Transmissão pelo Sport TV e TV Globo. Como eu falei, o jogo de ida foi 3-2. Mais de 40 mil tricolores no Maracanã já reservaram seus ingressos e vai muito mais. A arbitragem
Infelizmente é do Rafael Claus, eles ficam revezando. Hoje vamos botar o Daronco, hoje vamos botar o Luiz Flávio, hoje vamos botar o Rafael Claus, sempre para ferrar o Fluminense. Para classificar, 2 gols de diferença, 1 gol de diferença. Vamos para os pênaltis, jogo empatado, Juventude classificado. Fluminense vem de vitória sobre Bahia, 1-0, gol do Cauã Elias. O Juventude empatou fora de casa em Itaquera contra o Corinthians. Podia até dizer que foi um grande resultado do Juventude, mas amigo, aquele time do Corinthians é mequetrefe. 1-1, Juventude e Corinthians nesse peladão pelo Campeonato Brasileiro. Mas foi um bom resultado jogando fora de casa. Eles têm o desfalque do Kaique, do Peixoto, do Edson e do João Lucas. Provável time do Jair Ventura para encarar o Fluminense. Amigo, já vou te adiantar logo. Eles vão botar aquela linha baixa, eles não vão pressionar a saída de bola do Fluminense, eles vão recuar essas linhas na intermediária defensiva. Vão congestionar ali o meio de campo para roubar essa bola e acionar os contra-ataques. O empate é deles. Quem tem que propor o jogo vai ser o Fluminense. Tanto que o Fluminense vai precisar utilizar os corredores. O meio de campo deve estar congestionado ali, eles com linha baixa, protegendo a entrada da área, o Fluminense vai ter que usar esse corredor. Esse corredor que funciona muito bem contra o Bahia, principalmente com Samuel Xavier, fazendo overlap, troca de passe com o Ares, chegando na linha de fundo e fazendo um cruzamento, como também o Diogo Barbosa, que teve uma grande atuação. Então esses 2 laterais serão muito importantes para furar esse bloqueio do Juventude, que vai jogar recuado contra a gente, jogando pelo empate. Isso é certo. Então, que o Samuel e o Diogo Barbosa estejam numa noite muito boa, como estiveram na tarde contra o Bahia, na vitória por 1-0. E o Arias também, pelo um lado, e o Serna pelo outro, e o Cauã Elias balançando a roseira. Então, atenção para esse jogo. Provável time do Juventude: Gabriel no gol, lateral direito é o Everton, dupla de zaga com Rodrigo San e Zé Marcos. Rodrigo San e Zé Marcos. Na lateral esquerda, o veterano Alan Ruschel. Meio de campo com o Oyama, Jadson, ex-Fluminense, e Jean Carlos. No ataque, Eric Farias, que não é um repórter, o Lucas Barbosa e o Rony Carrillo. E o técnico, o possante Jair Ventura, que deve montar um ferrolho no Maracanã contra o Fluminense. Mais 40, 50 mil tricolores empurrando, cantando. Vamos pra cima, Fluminense. Meu Deus, não tem quem segure. Agora completo. O Fluminense poupou o Thiago Silva. Eu estava até questionando hoje. Não vai poupar contra o Juventude. Vai poupar contra o Vasco? Não pode. Não vai jogar no Engenhão contra o Vasco com time reserva precisando ganhar para sair do Z4. A chance de sair do Z4, né, da zona de rebaixamento, é justamente em cima do Vasco da Gama lá no Engenhão. Não vai poupar. Vai poupar agora contra o Juventude? Eu acho que ele vai com o time titular. Samuel foi poupado naquele jogo. Thiago Silva, a zaga sentiu muita ausência dele. O Fluminense sofreu bastante com as bolas aéreas. Vocês estão lembrados? Meu amigo, cada bola aérea lá em Caxias do Sul contra o Juventude era um desespero. O Antônio Carlos e o Thiago Santos não ganham uma bola na cabeça naquela partida. Thiago Silva tem que voltar. Tomou um gol, complica tudo. O André também, né? Eu acho que o André ficou no Rio de Janeiro para reforço muscular. O Ganso entrou no segundo tempo. O Arias também entrou no segundo tempo. Então, um time bem mexido para o jogo de ida. Acho que todo mundo vai estar em campo, time completinho para encarar o Juventude e conseguir essa vaga. Desfalques. O Teran está na transição, está treinando normalmente, pode ser que seja relacionado para a partida. O Isaac, estranhamente, nessa terça-feira, ele treinou no Sub-20, lá em Xerém. Não sei o que aconteceu com o Isaac, porque estava treinando com o Sub-20. Saiu da transição, já está treinando com bola assim como o Terãs. O Marquinhos ainda está no departamento médico, o Lelê também. E o Cano com dores no pé. Estranho, o Cano ainda não está de volta. Nonato é dúvida, treinou, participou do treinamento, mas ainda não está certo para ser relacionado para essa partida. E se o Fluminense, se o Mano Menezes colocar o time completo, não deve ser diferente do jogo contra o Bahia, que é o que? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos, na lateral esquerda o Diogo Barbosa, meio de campo com o André Martinelli, se o Nonato for relacionado, entra o Nonato,
ou não. Pode ser que, como ele está vindo de contusão, fique pelo menos no banco de reservas. O Ganso na armação das jogadas e o trio de ataque contra o Bahia, que funcionou muito bem, com o Serna por um lado, o Arias pelo outro e o Cauã Elias mais ali no meio dos zagueiros adversários, né, como referência. Esse é o provável time, caso ele vá realmente como time titular, como eu acredito. O Lima, o Felipe Melo deve ser relacionado, foi relacionado contra o Bahia, e o Lima é uma opção no segundo tempo para essa partida. Amigo, propor o jogo. Mas vai ter que propor o jogo. Partir para cima desde o minuto inicial, fazer logo um gol aos 15, 20 minutos do primeiro tempo para dar uma tranquilizada na torcida e para o time dentro do campo. E o Fluminense vai ter que ter a iniciativa da partida. Eles vão esperar a gente e a gente vai partir para cima deles com o canto da torcida e a torcida na arquibancada empurrando o Fluminense para essa classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Se Deus quiser, ele há de querer. Deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Até a vitória.